Uma boa noite. Vamos convidar a todos para junto serenarmos o nosso coração, o nosso pensamento. Vamos diminuindo o nosso passo, o nosso ritmo. E assim, nesse momento, pedimos ao Pai que aqui possamos receber as bênçãos, as boas energias que aqui viemos buscar. Que nossa prece, que nosso tempo aqui juntos possam nos auxiliar a melhorar o nosso dia, a nossa noite, a nossa semana. Que tenhamos uma boa palestra e que assim seja. Para hoje, o tema é algo que a gente sempre acha que é bom e a outra coisa ruim. Riqueza e miséria. Mas riqueza, o que será? O que podemos considerar riqueza? Riqueza material, riqueza espiritual, riqueza de bens ou riqueza de bênçãos? E miséria? O que será a miséria? Miséria de coisas, miséria de sentimentos, miséria da alma. Gostamos de pensar que quando se fala em riqueza, estamos falando sobre ter coisas. E quando falamos de miséria, falamos em falta de coisas. Há uma parábola em o Evangelho sobre o rico e Lázaro. Já ouviram falar? O rico tinha tudo o que queria, conto nas minhas palavras, não é assim que lá está. O rico tinha tudo de muito bom, tudo de bastante, muita abastança e muito dinheiro, assim como a sua família. Já Lázaro vivia pelo chão, a pedir, vivia de esmolas. Era alguém a quem faltava saúde, a quem faltava conforto. Quando morreram o rico e Lázaro, conversando então com aquele que os recebeu, o rico soube que lhe estava destinado um local de sofrimento, e quando ele protestou, foi-lhe dito: mas em vida lá na terra tu já teve tanto, teu pagamento já foi recebido. E ele ainda tenta protestar, dizendo: mas e esse aí? Por que esse está bem melhor do que eu? Era o Lázaro, que na terra, naquele período que aqui estava, tudo lhe faltou, desde saúde, a casa, a bens, família. Mas ele aceitou a prova pela qual passou. E na próxima vida, Lázaro já estava apto. A próxima vida, a vida de espírito. Deixando aqui a terra, Lázaro já estava apto a passar por um período um pouquinho melhor. São exemplos de ter e de faltar. Mas nós também podemos falar sobre outros tipos de riqueza. Há um tempo atrás, quando eu li um texto sobre dinheiro, posses, móveis, esse texto terminava dizendo: conheci um homem que era tão pobre, mas tão pobre, que tudo o que ele tinha era dinheiro. Parece estranho, né? Falar que alguém pode ser pobre e que só tem dinheiro. Mas nós, cristãos, que aqui nos encontramos hoje, estamos na busca de entender qual é a verdadeira riqueza. Qual seria, amigos? Qual seria a maior riqueza que um cristão poderia ter? Qual é a maior riqueza? A saúde, o bem-estar, a consciência tranquila. Podermos dormir a cada noite sem o peso de consciência, porque não teríamos agido no mal. A ninguém houvéssemos enganado, a ninguém houvéssemos traído, nenhum compromisso tivesse faltado.
Aí deitamos em nosso travesseiro e dormimos com a consciência tranquila. A maior riqueza de um cristão deve ser fazer o bem, agir com amor, com piedade, com caridade. E nem todos os dias conseguimos agir assim, como um bom cristão, um bom espírita, um bom cidadão. Há alguns dias em que a gente age como uma pessoa orgulhosa e egoísta, como sabemos ser. Todos nós temos em nosso passado muito orgulho, em nosso passado muito egoísmo, em nosso presente um pouquinho menos, mas ainda carregamos nossa cota de orgulho e de egoísmo. Mas a cada um de nós, se perguntado o que é bom, o que é o melhor na vida, o que é que tu mais gostaria de ter? Alguém responderia um maço de dinheiro? É claro que às vezes, dependendo do dia, a gente pode responder: eu gostaria das coisas que o dinheiro compra, não é mesmo? Às vezes a gente está querendo muito consertar alguma coisa, trocar de carro, que seja consertar o telhado que tem goteira. Há coisas que são fundamentais e que o dinheiro compra e que nos dariam sossego, nos dariam mais segurança, mais paz. Mas a paz de coração o dinheiro não compra. A paz de consciência o dinheiro não compra. A paz do dever cumprido o dinheiro não compra. Em alguns momentos, é claro que a cada um de nós, sim, o dinheiro é necessário. Até o final de nossas vidas, seguiremos necessitando ter dinheiro, coisas, carros. Mas, quando a gente conversa com alguém e a gente pergunta: tu está bem? Qual a resposta que vem quando alguém está bem? Ah, eu estou bem, eu estou cheio de dinheiro. É isso que as pessoas dizem? Ou eu estou bem, eu estou com saúde, eu fiz coisas que me deixaram bem, ou eu recebi boas visitas. O que é que nos deixa bem? O que é que nos deixa feliz? O que é que nos deixa em paz? Estas perguntas nós devemos nos fazer diariamente. Há um livro chamado O Livro dos Espíritos. Eu fui olhar se ele estava aqui, mas todos já ouviram. Não está, está ali. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, questão 919. A questão 919, ela é importantíssima pela lição que traz. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 919. Nela, há uma recomendação sobre como vivermos bem, como pararmos de errar, como sermos mais felizes. E ali a recomendação de um nome bem conhecido de todos nós, mas não vou dizer quem, vou lhes deixar curiosos para que vocês abram o seu Livro dos Espíritos, questão 919, e leiam de quem é a afirmação. Ali diz que nós poderíamos fazer como este espírito fez enquanto aqui estava na Terra. Todas as noites, ao final do dia, ele avaliava como havia sido o seu dia. Se alguém ele havia magoado ou ferido, se alguém ele havia tratado mal, ele buscava nessas reflexões planejar o próximo dia, para que no dia seguinte ele tivesse menos coisas para ter peso de consciência, consciência intranquila, para que a cada dia, avaliando o seu dia, ele tivesse cada vez mais paz. E com essa recomendação, ele conta então, nessa questão 919, que assim ele foi aprendendo a ser melhor, a ser um homem bom. E nesse texto ali ele nos diz: façam como eu fiz em vida, a cada dia avaliem o dia e planejem como pode ser o dia de amanhã. Se agíssemos assim, se fizéssemos assim,
passaríamos a ter uma vida mais gloriosa, mais feliz, mais alegre, com mais bem-aventuranças, que é o desejo de cada um de nós para cada dia. Todos nós dizemos bom dia, boa noite. Meu amigo Fagundes, que aqui está, ele nem diz boa tarde nem boa noite, ele só diz bom dia. Ele nos ensina, quando a gente pergunta, mas Fagundes, agora é noite, tu diz bom dia? Aí ele nos dá a seguinte lição: eu desejo que sempre tu tenha um bom dia. E aí ele ensina a gente sempre a dizer bom dia, a qualquer momento. É claro que à noite, às vezes, a gente se despede dizendo boa noite. Mas sempre que eu digo boa noite, bom dia, boa tarde, eu lembro deste amigo que disse: eu desejo que tu tenha bom dia. Esse é o significado de dar bom dia, né? Mas a gente nem sempre reflete nessas palavras. Todos nós sabemos o que a gente gostaria para nos alegrar, para nos deixar bem a cada dia. É ter um bom dia. Como é que a gente faz um bom dia? A gente pode jogar a responsabilidade no outro. Se Fagundes não me incomodar hoje, eu vou ter um bom dia. Se o chefe hoje não pegar no meu pé, eu vou ter um bom dia. Se o meu filho hoje não for muito mal criado, se aquele adolescente não estiver de muito mau humor, eu vou ter um bom dia. Mas é preciso que a gente decida a cada dia ter um bom dia. É preciso que a gente decida ter boa noite, boa tarde. E o que é que a gente precisa fazer para ter bom dia, boa tarde, boa noite? Fazer o que deve ser feito parece algo tão simples, né? Fazer o correto, deixar de lado o errado, a ninguém enganar, a ninguém trair, tratar o próximo com benevolência, com caridade, fazendo ao próximo o que eu gostaria que o próximo fizesse a mim mesma. Parecem lições tão simples. Afinal, somos cristãos, já ouvimos isto antes. Mas por que é que a gente não faz? Por que é que nós não temos todos os dias bons dias? Por que é que de vez em quando a gente fica magoado, chateado, ressentido, com peso de consciência? Mas não era só fazer o bem a todos? Não era só tratar o próximo como a gente gostaria que o próximo nos tratasse? Mas a gente esquece. Há dias em que a gente lembra, em que a gente é o verdadeiro cristão, e há dias em que a gente esquece que somos homens, que desejamos ser homens de bem. E quando a gente vê alguém agindo no erro, a gente logo aponta o dedo. Viu o que aquele fez? Olha só como aquele está agindo. E a gente esquece. A cada dia, quem deve ser avaliado ao final do dia? Nós mesmos. A cada dia, nós devemos avaliar os nossos acertos e os nossos erros, para que os erros não fiquem sendo apenas pesos de consciência ou motivos para que a gente fique deprimido, com baixo astral. Para que os erros sejam a nossa força, o nosso aprendizado. Para que a gente lembre a cada dia o quanto nos faz sofrer agir no erro, agir no mal. Para que assim, quando houverem momentos bons, também para que a gente pense: como eu me senti bem hoje. Isso que eu fiz me alegrou tanto, me deixou tão bem, que eu faça de novo. E assim que a gente vá aprendendo, no dia a dia, cada vez mais, cada vez melhor, que se torne mais fácil agir no bem e mais difícil agir no mal. E não adianta a gente ficar só esperando: mas um dia eu vou conseguir. Quando eu tiver, quem sabe, os meus cabelos brancos, quando meu filho casar, quando eu me aposentar, E a gente fica jogando para o futuro, assim, quando. Lá um dia eu vou fazer as coisas diferentes. Mas quando é que as coisas serão diferentes? Quando a gente decidir. Quando a gente passar a agir de forma diferente. E esse dia não precisa ser um dia, amanhã, ou quando o outro fizer alguma coisa. Porque o dia amanhã parece que nunca chega, né?
O dia quando não está no calendário também. O dia quando não existe. O dia hoje, o momento de mudar, o momento de fazer as coisas um pouquinho diferentes, sempre é agora. E para que a gente tenha pressa, vale pensar que o momento de fazer as coisas diferentes era ontem, já até passou. Estou atrasado. Preciso correr atrás de fazer as coisas melhores, um pouquinho diferente, para que a gente tenha nesta vida, hoje, agora, riquezas. E não adianta a gente ficar usando aquelas frases clássicas dos espíritas: a verdadeira felicidade não é deste mundo. Foi Jesus quem disse. Mas Jesus também não disse: sejam infelizes. Aqui na terra ninguém é feliz. Também não disse assim. Ele disse a verdadeira felicidade. Essa verdadeira felicidade foi como dizer: como é que tu vai te sentir plenamente feliz enquanto tantos irmãos teus ainda sofrem? Enquanto tantos não têm o que comer, não têm onde morar, não têm o que vestir, como ser plenamente feliz olhando tantos infelizes à nossa volta? É nesse sentido que a verdadeira felicidade, aqui neste mundo, na situação em que estamos, é difícil. Mas desejamos ser cristãos cada dia melhores. Desejamos entender a mensagem bem simples, que é amar ao próximo. E para isso a gente precisa exercitar dia a dia, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Há dias em que a gente é o cristão exemplar, ideal, e há dias em que a gente é o cristão que quase nem é cristão, que se esquece, que decidiu seguir Jesus. Que a gente consiga seguir a Jesus cada dia mais e melhor. Jesus, quando estava se despedindo, afirmou que ele veio à terra para que nós tenhamos vida, vida em abundância. E de quem depende a vida em abundância? Ele não disse: eu vim trazer para vocês a vida em abundância. Ele disse: eu vim lhes ensinar. Se vocês me seguirem, se vocês ouvirem o que eu digo, vocês terão vida em abundância. E é isso que a gente quer. Todos os dias, bons dias, boas noites, boas tardes, vida boa. Não uma vida boa no futuro, lá um dia, afinal a gente vai reencarnar. A gente quer vida boa hoje, agora. A gente quer deixar de lado as misérias hoje, agora. Então que a gente faça por merecer. Hoje, agora. Como nosso tempo já acabou, 8h27, vamos fazer a nossa prece. E hoje, a prece será no sentido de desejarmos mais riquezas e deixarmos de lado as misérias. Vamos nos concentrando, nos sentindo plenamente aqui, no ambiente em que nos encontramos, nesta casa que leva o nome de Jesus. E vamos pedir ao nosso Mestre amado que nos ajude a ter força para a cada dia decidirmos fazer o nosso melhor. Força para a cada dia auxiliarmos os nossos irmãos a fazerem o seu melhor. Desejamos também ter força para resistirmos a todas as más tentações, a todas as dificuldades que nos impõem mais dificuldades à nossa vida, ao nosso dia a dia, que a gente resista. Que a gente diga não a tudo que a gente não deve fazer. Que a gente esteja aberto, que a gente receba tudo aquilo de bom que a vida pode nos oferecer. Que sejamos cristãos fortalecidos em nossa fé, para que tenhamos a coragem de ver os nossos erros, assumir os nossos erros, corrigir os nossos erros, para que ao final de nossa jornada possamos correr para ti, nosso irmão mais velho, e dizer: segui o teu caminho, segui os teus passos, fiz como pude, poderia sim ter feito melhor, mas busquei ser um bom cristão, um bom cidadão,
um bom homem e uma boa mulher. Busquei influenciar os meus irmãos. Busquei fazer o bem tanto quanto pude. Dos meus erros eu me arrependo, mas de todo o bem que eu fiz, eu me alegro. Que nos alegremos a cada dia mais. Que possamos retornar aos nossos lares mais felizes, porque aqui estamos, cristãos reunidos, buscando fazer o bem. E que assim seja.